Senhor presidente, senhores vereadores, são alguns assuntos que me trazem aqui hoje. Vou tentar apresentar todos eles. O primeiro, se o Márcio puder colocar o ofício do Ministério Público, por favor, na tela para mim, eu agradeço, Márcio. Há algum tempo atrás, eu acredito, menos de um mês atrás, eu trouxe a essa tribuna um fato que entendo relevante e importante, a questão do sistema prisional, aquele que nós já discutimos muito aqui nessa Câmara, com audiência pública e através dos tempos. Veio o Ministério Público, colaborando com o bom andar das discussões a respeito do sistema prisional, nos informar que mais 2 pessoas, eu tive o cuidado, a pedido do MP, de esconder o nome das pessoas para não expô-las, ainda porque ainda estão sendo processadas, não são condenadas. Essas 2 pessoas foram acusados do artigo 244-B, que é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo o menor a praticar uma infração penal, e a outra pessoa foi processada por carregar arma. Logo, a dedução que eu tenho, não vi o processo, é o quê? E esses 2 foram presos por isso. Chegaram em Mafra, o presídio de Mafra disse aqui em São Bento, de São Bento aqui não, manda ele voltar embora. O que acontece? Qual é a repercussão de um crime desse? Essas 2 pessoas, não sei se é homem ou mulher, me parece que tem uma mulher e um homem, eu não sei. O que sabem agora? Que a impunidade é garantida. Porque se foram presas cometendo um crime e agora foram a Mafra e voltaram, sabem muito bem que podem cometer de novo porque não vão ser punidos. E veja a natureza do crime do que eles cometeram em tese, repito. Um deles é acusado de corromper um menor de idade a cometer um crime. A outra pessoa estava com uma arma. O que é possível deduzir? Que eles instigam um menor de idade a cometer um crime, sabe-se lá qual natureza, porque a impunidade para o menor de idade é garantida, e sabendo disso, coloca esses 2 na rua, ou melhor ainda, coloca o menor na rua para cometer o crime no lugar deles, são presos e depois são soltos à rua de novo. Já disse isso aqui, o Ministério Público, eu agradeço muito a espontaneidade, mais a colaboração do Dr. Márcio Gai Veiga nesse tipo de coisa, sabedor da importância do assunto, para dizer que o assunto da unidade prisional continua em discussão acalorada. Na semana que vem teremos um encontro com aquela comitiva que criamos em São Bento do Sul, Câmara de Vereadores, Prefeitura, CDL, ACISBES, Poder Judiciário e demais entidades, de classe ou não, para discutir e continuar a discussão sobre o presídio. Então, eu trouxe esse assunto hoje, porque sabem todos os senhores da importância que é. E agora não temos mais 1, mas sim 3 na rua, sabendo que é possível cometer crimes e sabendo que é possível ficar impune também em relação a eles. Queria também que o Márcio colocasse na tela as fotos que eu tirei lá no bairro, esse fim de semana que eu postei no Facebook. Essa é a primeira, isso. Essa foto é da bicicleta do meu filho. Eu coloquei ali propositadamente, evidentemente, para que se pudesse mensurar o tamanho do buraco. Isso é no meio da via, como se pode ver muito bem, muito tranquilamente se vê o tamanho. Aí eu fiz um pedido de... a bicicleta dele está ali, porque eu estava caminhando com ele na rua, tá? Só por isso, não fui buscar a bicicleta para colocar no buraco. Tá? Eu estava caminhando com ele, aí usei para poder mensurar o tamanho do buraco. E já tinha sido feito pedidos à administração para que tivesse cuidado. Por quê? Qualquer carro desavisado, e ali não dá para ver na foto, foi um descuido meu, as pessoas não passam mais por ali, elas andam pela calçada, os carros passam pela calçada, porque é intransitável passar pela rua. E aí o que acontece? Um carro vai ali, se arrebenta, pede para a prefeitura vai lá e faz o quê? Indeniza. Com o dinheiro da indenização podia patrulhar. E não é porque é bem no trecho que eu moro, não é por isso não, na cidade toda, basta correr. Os senhores vereadores, como vereadores que são de ofício, sabem que basta andar para ver. O vereador Votroba, que faz mais de 100 km diariamente, conforme divulgado hoje, deve dizer que é muito fácil ver isso, vereador. Tem que cuidar. E aí, na foto seguinte, a gente vê esse domingo, às 9h30 da manhã, os vizinhos, os moradores da rua, pegaram o carrinho, e foram fazer eles mesmos. Eu fui ajudar também, porque me senti na obrigação moral, como morador e como vereador, de fazer. Mas quem botou a mão na massa mesmo foram os vizinhos. E aí me traz a reflexão seguinte: tomara que a prefeitura não tenha o pensamento que eu e o Geraldo debatemos semana passada, a respeito das creches, do seguinte: o pai que tem o aluno na creche particular pode tirar para colocar na fila, tomara que a prefeitura não tenha esse pensamento também. Porque se começar a pensar que não precisa fazer porque os moradores vão fazer,
a coisa vai descambar. Então, o que nós precisamos é cuidar disso aí. Não pode o particular fazer o serviço do público, não é certo. E aí veio sugestões de toda a natureza, algumas brincalhonas, dizendo o seguinte: pede para descontar do IPTU, não seria nada mais do que justo. Gente, não era um buraco, era uma cratera, vocês viram pelo tamanho. Então, dizer, tem que ter mais cuidado com as ruas, a gente sabe que chove, que as intempéries são grandes, e a gente sabe também que a prefeitura vem desenvolvendo um trabalho e que não é fácil. Mas também, repito, não é fácil a vida dos moradores, que além dos seus afazeres semanais, tem que fazer o serviço da prefeitura no fim de semana. Então, eu gostaria de mostrar essa com indignação, porque já fiz 2 ou 3 indicações nesse sentido a respeito disso. Outro assunto também que é importante relatar aqui, inclusive eu queria agradecer a presença do casal, que hoje carinhosamente aceitou meu convite para prestigiar a sessão da Câmara. Sejam muito bem-vindos sempre, não só hoje. Mas, no domingo, o vizinho deles me ligou, e os senhores já devem ter visto. Eu vou chamar de problema porque da forma que vem acontecendo é problema. Ciganos. Eles vêm uma área descampada, não me interessa de quem quer que seja. Eles entram primeiro e nem perguntam depois se podiam ter entrado. Eles instalam as barracas e depois que colocadas as barracas e seus carros, não raro de luxo, em cima da localidade, para tirar um Deus nos acuda. Que o digam os moradores das redondezas das 27 curvas, que não conseguem, e ali virou terra de ninguém. Eles fazem festa até noite, até tarde, sujeira, derrubaram árvores para poder se instalar e largaram. E aconteceu isso do lado deles, ali na Avenida São Bento, próximo, deixa eu tentar localizar, próximo ao posto de gasolina, porque ali há bastante terreno vazio e planos, terreno que ninguém consegue às vezes comprar porque é caro e eles se apostam da maneira que podem. E isso é questão de segurança também. Aí entraram em contato comigo, entrei em contato com a prefeitura, ajudou, a polícia ajudou, e em 10 minutos conseguiram evitar que se alojassem. Mas é um problema que nós temos que cuidar. E eu vou ser muito franco, vereador, o senhor já foi prefeito, é atribuição da prefeitura, isso não tem controle. O senhor sabe dizer? Eu realmente não sei, tá? Afirmo porque não sei. Eu pergunto porque não sei. Na verdade, um terreno particular, né? Seria se do ele entrar, particular. o particular que toma as providências para tirar. Alguns anos atrás, era a Serra Alta que sofria com isso, né? E não era pouco. A prefeitura fez as obras daquela região ali por 2 motivos. Por mais motivos, mas um, porque a comunidade merecia todas as obras que estão sendo feitas. E o segundo é para tirar os ciganos de lá. E os ciganos agora vão para 27 curvas. Então, e é tudo complicado. Obviamente que quando é um terreno público, o município eu não tinha nem tem que pensado sobre essa obra. Mas se é um terreno particular, como é que vai é o particular que tem que tomar as providências. O senhor tem toda a razão, e eu não pensei como advogado, talvez por estar impedido por um ano, acabei esquecendo essa parte do direito. O senhor tem toda a razão, é claro, é verdade. Vereador, é claro. Concede uma parte, obrigado pela parte. Se nós voltarmos um pouco para trás, teve um período que a Polícia Rodoviária, cumprindo determinação do DR na época e demais, hoje DENIT, DEINFRA e uma série de coisas, mandaram arrancar ao longo da São Bento, Campo Alegre, Mafra, todos os painéis que tinham ao longo da estrada que estavam invadindo a faixa de domínio Eu acho mais do que justo, agora o governo do Estado baixar uma portaria e mandar tirar esses que invadiram as faixas de domínio lá e que estão causando problema para as pessoas que moram ali perto. Essa é uma decisão que eles têm que tomar. Isso faz uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 12 anos atrás, eles arrancaram todos os painéis de publicidade sem perguntar a ninguém. Carregaram caminhões e caminhões. Então, agora tem que tirar os ciganos também, que estão invadindo as áreas de faixa de domínio dessas instituições. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição, senadores. E nos meus últimos 45 segundos, dizer que nós temos aqui na Câmara de Vereadores uma missão muito importante, creio que em breve, o assessor jurídico da Câmara, o Vanderlei Gester, já está nos auxiliando, me auxiliando, para poder repassar, é a questão de discussão do futuro das construções já existentes em áreas urbanas consolidadas. Porque agora existe um projeto de lei que tramita na Assembleia, é um correligionário, o Titon, acho que é PMDBista, que ele tem um projeto que eu acho muito bom e muito saudável para o Estado de Santa Catarina. É um projeto de lei que altera o Código Ambiental catarinense,
que prevê que os próprios municípios possam tratar das áreas de preservação permanentes, as APPs, em áreas urbanas consolidadas, levando em consideração a realidade local. Isso é importante, porque uma lei lá de cima não pode dizer... Lhe concedo mais um minuto, pode continuar. Obrigado, vereador. Esse debate já está na iminência de acontecer. Em Lages já foi feita uma audiência pública a respeito disso. E por quê? Porque só os municípios, de fato, sabem as necessidades peculiares de cada um e de como resolver essas situações. E nós sabemos, por exemplo, que o centro de São Bento do Sul é um centro todo em seu subterrâneo, cercado me fugiu a palavra, galerias, e que isso influencia na lei ambiental existente. Então, vai nos caber, em breve, regulamentar isso, e eu acredito que isso vai ser uma tarefa árdua, mas talvez que deixe um legado para sempre na história de São Bento do Sul, porque precisamos mudar essa realidade. Hoje, em um lugar já evidentemente consolidado, não se pode fazer algumas benfeitorias, muitas vezes, alguma edificação. E aí nós ficamos à mercê de um entendimento muito amarrado, muito preso do que é certo e do que é errado. Então, nós teremos, talvez em breve, a chance de nós mudarmos essa realidade, de acordo com o parâmetro legal. E logo nós vamos nos encontrar com o deputado Titon para que ele nos esclareça mais a respeito do projeto e de como devemos agir. Obrigado pelo tempo, claro. Só nesse ponto, eu concordo com Vossa Excelência. E até porque as nossas realidades são diferentes das realidades dos municípios. Cada um tem a sua realidade. Vem, inclusive, o Ministério Público fazendo suas atribuições e tal, mas querendo fazer tábua rasa de um assunto que demanda analisar cada peculiaridade. Eu sempre achei que o Conselho das Cidades ele tem um papel muito importante. Teve, ao longo da sua criação, momentos muito importantes, e eu acho que é um conselho que deve ser, no bojo dessa mudança, de nós podemos analisar, que o Conselho entre na discussão. Às vezes a gente não concorda com as opiniões do Conselho, mas é um colegiado. E ele tem algumas soluções, às vezes, que fazem com que as nossas peculiaridades sejam respeitadas para evitar, daqui a pouco, não pode mais construir. E aí fica complicado. Mas é só essa... eu pretendo justamente descobrir um pouco mais a respeito do projeto, para então nós juntos formarmos um corpo qualificado o bastante para discutirmos a situação. Obrigado pelo tempo extra, presidente. Obrigado, senhores vereadores.